Reforço Betel, só a educação liberta. E panificadora Bom Deguste e Delicatessen oferecem Jornal Mundial. Olá, boa noite. Boa noite. Encontrado o corpo do adolescente que se afogou no mar em uma praia do Ceará. Daniel Arcanjo Soares havia ido em uma excursão com a tia e não sabia nadar. Um incêndio em um bar da Suíça durante uma festa de Réveillon deixa dezenas de mortos e centenas de feridos. E as autoridades suíças trabalham na identificação das vítimas. Um terremoto de magnitude 6,5 atinge a cidade do México e interrompe o discurso da presidente Cláudia Sheinbaum. O presidente Lula sanciona o projeto que libera 13 bilhões em emendas obrigatórias. Mas veta o aumento de verba para o fundo partidário. A PF determina o retorno imediato de Eduardo Bolsonaro ao cargo de escrivão após a perda do mandato de deputado. O mundo celebra a chegada de 2026. Você vai ver como foram as festas de Réveillon em diversos países. São Paulo teve 14 horas seguidas de música. Os fogos e um show de drones marcam a maior festa de Ano Novo do mundo, reunindo mais de 2,5 milhões de pessoas no Rio. O primeiro Jornal Mundial de 2026 começa agora. O primeiro dia do ano foi marcado por uma tragédia na praia de Maceió, localizada em Camocim, no litoral oeste do Ceará. O corpo do adolescente Daniel Arcanjo Soares, de 15 anos, natural de Sobral, foi encontrado na manhã de hoje às margens da praia do Maceió, nas proximidades da barraca do Osmar. De acordo com as informações, Daniel havia chegado à praia ontem, acompanhado de amigos e familiares. Em um determinado momento, o jovem entrou no mar, mesmo sem saber nadar, e acabou desaparecendo pouco tempo depois. As buscas mobilizaram equipes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros, que atuaram de forma intensa durante toda a noite. Após cerca de 15 horas de trabalho, o corpo do adolescente foi localizado por volta das 5 horas da manhã. O episódio causou comoção entre familiares, amigos e frequentadores da praia. A tragédia reforça o alerta sobre os riscos do banho de mar sem os devidos cuidados, especialmente para pessoas que não possuem habilidade de natação. 2 lanchas colidiram nas proximidades da Ilha da Jipoia, no centro de Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, por volta das 8h30 da noite de ontem. O acidente deixou 4 pessoas feridas. 3 foram socorridos pelo SAMU e uma encaminhada ao Hospital Municipal de Japuíba. As 3 primeiras vítimas, ainda não identificadas, receberam atendimento médico no local. A 4ª vítima, uma mulher, sofreu ferimentos moderados e foi levada para o hospital da cidade. Seu estado de saúde é estável. Ainda não há informações sobre as causas do acidente. A Marinha do Brasil, por meio do comando do 1º Distrito Naval, informou que será instaurado um inquérito administrativo sobre acidentes e fatos da navegação para apurar as causas, circunstâncias e eventuais responsabilidades pelo incidente. Um incêndio em um bar de uma luxuosa estação de esqui da Suíça deixou 40 mortos e cerca de 100 feridos durante as celebrações de Ano Novo. As autoridades suíças trabalham para identificar as vítimas. Um incêndio devastou um bar lotado na luxuosa cidade turística de Crans-Montana, na Suíça, enquanto os frequentadores comemoravam a chegada do Ano Novo. Para ser preciso, presume-se que dezenas de pessoas estejam mortas nesta fase hoje, enquanto falo com vocês. Policiais, bombeiros e equipes de resgate correram para a popular estação de esqui, um dos destinos mais bem classificados da Europa. O incêndio, de origem indeterminada, consumiu um bar popular entre turistas em Valais, no sudoeste da Suíça. Um porta-voz da polícia identificou o bar como Le Constellation, com capacidade para mais de 300 pessoas. Testemunhas relataram uma explosão no local. A imprensa suíça apontou que as chamas podem ter começado com o uso de fogos de artifício durante um show, mas a polícia disse que a causa ainda é desconhecida.
As autoridades suíças trabalhavam nesta sexta-feira para identificar os cerca de 40 mortos no incêndio que atingiu um bar na sofisticada estação de esqui de Crans-Montana no dia de Ano Novo. O Ministério Público do Cantão de Valais, no sudoeste do país, afirmou que grandes recursos foram mobilizados para identificar as vítimas e devolver os corpos às suas famílias o mais rápido possível. Mas a polícia alertou que o trabalho pode levar vários dias. As autoridades disseram que 115 pessoas ficaram feridas, 80 delas em estado grave. O incêndio começou por volta da 1h30 da madrugada do primeiro dia do ano no bar Le Constellation, em Crans-Montana. Muitas pessoas, a maioria jovens, comemoravam o Ano Novo no local popular entre turistas. Ainda não está claro quantas pessoas estavam no bar, que tem capacidade para mais de 300 pessoas. Recebemos uma ligação de um amigo que estava visivelmente em pânico e explicou que aparentemente havia ocorrido uma explosão. Quando chegamos, já havia uma grande equipe de emergência no local. Aliás, pelo que entendi, eles chegaram muito rápido. Foi chocante ver pessoas no chão sendo reanimadas, pessoas saindo queimadas. Não é uma cena agradável. Testemunhas concordaram sobre a possível causa das chamas. Sinalizadores presos a garrafas que teriam atingido o teto, causando um incêndio generalizado. Os feridos foram levados para hospitais em várias cidades da Suíça e até para os países vizinhos, França e Itália. O presidente Lula sancionou as diretrizes do orçamento de 2026 e vetou o aumento do fundo partidário. Vamos falar ao vivo com o João Pedro Coutinho, que traz os detalhes. Boa noite, João. Boa noite, Alice. Boa noite a todos que nos acompanham. O presidente Lula sancionou a LDO de 2025, que define as prioridades e regras para a elaboração do orçamento do próximo ano. Peça importante para organizar as despesas da União. A sanção foi publicada em edição extra no Diário Oficial da União nesta quinta, dia 31, e nela constam diversas diretrizes importantes para o governo e o Congresso. Um dos principais pontos da sanção foi o veto do trecho aprovado pelo Congresso que ampliaria o valor do fundo partidário, verba usada pelas siglas para custear despesas rotineiras e atividades políticas. O dispositivo vetado pelo presidente foi considerado inadequado por reduzir os recursos que seriam destinados à justiça eleitoral por ultrapassar os limites de despesas primárias permitidos pela legislação fiscal brasileira, segundo a justificativa do Executivo. A LDO sancionada estabelece um cronograma para pagamento de emendas parlamentares de execução obrigatória, definindo que 65% desses recursos deverão ser quitados até julho de 2026. Essa regra vale também para as emendas individuais e de bancada, que no total somam 61 bilhões no orçamento do próximo ano. O texto também detalha o comprometimento de gastos como metas fiscais, como o cumprimento de uma meta de superávit primário de 34,26 bilhões em 2026, com possibilidade de resultado positivo de até 68,52 bilhões. Perdão. O veto presidencial ao aumento do fundo partidário pode ser alvo de uma análise futura pelo Congresso. Afinal, deputados e senadores têm o poder de derrubar o veto, se assim decidirem em nova votação. Para isso, que são necessários votos qualificados nas duas casas. Enquanto isso, a sanção da LDO garante planejamento e execução das despesas públicas, seguindo as diretrizes agora estabelecidas. Essas são as informações. Feliz Ano Novo para todos vocês aí de casa. Se perceberam que a gente já começou 2026 com novidades da marca, enfim, espero que vocês gostem. E Alice, para você, um feliz Ano Novo também. Volto com você no estúdio, para toda a equipe também aí do Jornal Mundial. Obrigado, João, pelas suas informações. Feliz Ano Novo. O ex-presidente Jair Bolsonaro deixou o Hospital DF-Star ontem para retornar à sede da Polícia Federal em Brasília após mais de uma semana internado. O ex-presidente Jair Bolsonaro deixou nesta quinta-feira o Hospital de Brasília, onde passou mais de uma semana internado, para retornar à Superintendência da Polícia Federal. Bolsonaro saiu do Hospital DF-Star com seu carro escoltado por motos policiais. O Supremo Tribunal Federal negou nesta quinta-feira um pedido da defesa para que Bolsonaro fosse transferido para o regime domiciliar por motivos de saúde. Seus advogados apresentaram na quarta-feira o pedido por risco concreto de agravamento súbito do estado de saúde de Bolsonaro. O ex-presidente foi operado em 25 de dezembro e, em seguida, submetido a um procedimento contra crises recorrentes de soluço.
Diferentemente do alegado pela defesa, não houve agravamento da situação de saúde de Bolsonaro, considerou em sua decisão o ministro do STF, Alexandre de Moraes. O Supremo sentenciou Bolsonaro a 27 anos de prisão por tramar um plano para se manter no poder após perder as eleições de 2022. Essa hospitalização de 9 dias foi sua primeira saída desde que foi preso. Um forte terremoto de magnitude 6,5 atingiu a cidade do México nesta sexta-feira. O tremor interrompeu uma coletiva de imprensa da presidente Claudia Sheinbaum. Não há relatos de danos graves até o momento. Muitos moradores da Cidade do México saíram de casa assustados nesta sexta-feira após sentirem os efeitos de um forte terremoto. O Serviço Sismológico Nacional informou que o tremor de magnitude 6,5 teve seu epicentro a 15 quilômetros de San Marcos, no estado de Guerrero, sul do país. A presidente do México, Claudia Sheinbaum, informou que o sismo foi sentido em vários pontos da capital e obrigou a suspensão da habitual coletiva de imprensa matinal da presidente. A líder disse que a princípio não havia relatos de danos graves. Parte da Cidade do México, principalmente a área central, foi construída sobre o subsolo lamacento do que antes era um lago, o que a torna particularmente vulnerável a terremotos. Os mais sentidos são os que se originam na costa de Guerrero, a menos de 400 quilômetros. Com o apoio do Serviço Sismológico Nacional, foram desenvolvidos sistemas de alerta que avisam sobre terremotos fortes e dão aos moradores da Cidade do México até 1 minuto para ficarem em segurança. O governo da cidade instalou alto-falantes em postes de iluminação pública que transmitem o alerta sísmico. O México está situado entre 5 placas tectônicas, cujos movimentos fazem do país um dos que registra maior atividade sísmica do mundo, particularmente na costa do Pacífico, da fronteira com a Guatemala até o estado de Jalisco, no oeste. A seguir, a determinação da PF para que Eduardo Bolsonaro retorne imediatamente ao cargo de escrivão. O presidente da Ucrânia nomeia o diretor da inteligência militar como chefe de gabinete da presidência. E como 2026 foi recebido no Brasil e no mundo. Jornal Mundial é patrocinado por Reforço Betel, só a educação liberta. Panificadora Bom Deguste Delicatessen, surpreenda-se com o sabor. E vereador Dinho do Frango, para fazer a diferença. De terça a quinta, as informações da tarde com Caio Teles, no Boa Tarde Mundo, às 13 horas. Sábado News, todo sábado de manhã com Eduardo Elau, às 9 horas da manhã. Revista do Domingo, seu noticiário no domingo com Clara Bezerra, às 19 horas. A Polícia Federal determinou que Eduardo Bolsonaro, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, volte ao cargo de escrivão na corporação. A medida foi publicada no Diário Oficial da União de hoje. Eduardo estava afastado de suas funções na PF para cumprir o seu mandato na Câmara dos Deputados. Contudo, teve um mandato cassado em 18 de dezembro por excesso de faltas. A perda do mandato foi declarada com base em uma regra da Constituição e proíbe deputados e senadores de faltar a mais de 1/3 das sessões deliberativas do ano. Eleito por São Paulo, Eduardo Bolsonaro mora nos Estados Unidos desde o início do ano passado. Ele tem afirmado que a mudança ocorreu para evitar uma suposta perseguição política e jurídica no Brasil. Eduardo tentou exercer um mandato à distância e driblar o registro de ausências na Câmara, o que não teve sucesso. A Polícia Federal prendeu preventivamente hoje Felipe Martins, ex-assessor do ex-presidente Jair Bolsonaro, para assuntos internacionais por descumprimento de medidas judiciais. A decisão foi do ministro Alexandre de Moraes.
A Polícia Federal prendeu preventivamente nesta sexta-feira Felipe Martins, ex-assessor de Jair Bolsonaro para assuntos internacionais, após decisão do ministro Alexandre de Moraes, do STF. A prisão ocorreu em Ponta Grossa, no Paraná, e foi determinada após o descumprimento de medidas cautelares impostas ao réu, que cumpria prisão domiciliar desde o fim de dezembro. Felipe Martins foi condenado a 21 anos de prisão por participação na trama golpista que tentou impedir a posse do presidente eleito após as eleições de 2022. Segundo a decisão de Moraes, houve violação direta das restrições judiciais quando o ex-assessor utilizou, ainda que indiretamente, redes sociais, o que estava expressamente proibido. A defesa alegou que os perfis estavam sob controle exclusivo dos advogados, argumento rejeitado pelo magistrado. Na avaliação do Supremo, o comportamento demonstra desrespeito às normas impostas e às instituições democráticas, o que justificou a revogação da prisão domiciliar e a decretação da prisão preventiva. Martins foi encaminhado à cadeia pública de Ponta Grossa, onde permanecerá à disposição da Justiça enquanto o processo segue em tramitação no STF. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, anunciou hoje a nomeação do atual chefe da inteligência militar para comandar seu gabinete após a saída do principal assessor em novembro, motivada por um escândalo de corrupção. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky nomeou nesta sexta-feira o diretor do Serviço de Inteligência Militar, Kirilo Budanov, como novo chefe de seu gabinete. Budanov, de 39 anos, é conhecido por estar vinculado a uma série de operações complexas e ousadas contra a Rússia desde o início da guerra, em fevereiro de 2022. É uma pessoa reservada, que ascendeu da relativa obscuridade para chefiar a agência de espionagem de Kiev. Conhecido como homem sem sorriso pela mídia ucraniana, Budanov sempre revelou pouco sobre sua trajetória ou vida pessoal, mantendo um perfil discreto. Ele vai substituir Andriy Yermak, que pediu demissão em novembro, depois que sua residência foi alvo de uma operação de busca como parte de uma investigação por corrupção. Após aceitar a nomeação, Budanov disse: "Continuaremos a fazer o nosso trabalho, derrotar o inimigo, defender a Ucrânia e trabalhar para alcançar uma paz justa." A chegada de Budanov para comandar o gabinete da presidência acontece 2 dias depois de Zelensky ter anunciado que um acordo mediado pelos Estados Unidos para acabar com o conflito está 90% pronto. O presidente afirmou que a Ucrânia precisa se concentrar mais nas questões de segurança e no desenvolvimento das forças de defesa e segurança da Ucrânia, e acrescentou que Budanov tem experiência especializada nessas áreas e a força necessária para obter resultados. Dubai, Tailândia, Jacarta e China, os primeiros a receber 2026, celebraram a chegada do ano com shows que impressionaram quem estava presente. Nos Emirados Árabes Unidos, Dubai preparou uma queima de fogos de artifício no Burj Khalifa, a torre mais alta do mundo, com 828 metros. Fogos de artifício iluminaram os arranha-céus de Bangkok, na Tailândia. A celebração ocorreu ao longo do rio Chao Phraya, um show que encantou turistas e moradores. Em Jakarta, na Indonésia, milhares de pessoas se reuniram na área do Hotel Bundaran para celebrar o Ano Novo. Além de fogos de artifício, houve apresentações musicais e um show de drones. Um show marcou as comemorações do Ano Novo na Grande Muralha da China, em Pequim. A cerimônia especial ocorreu na seção Zhuiyongguan da Grande Muralha, também conhecida como Paço de Zhuyong.
Na Europa, América e Ásia, a chegada do Ano Novo foi marcada por fogos de artifício, shows de música eletrônica, orações e até eventos cancelados. Ao redor do mundo, multidões se reuniram com fogos de artifício, shows e tradições para receber 2026. Em Londres, milhares de pessoas enfrentaram um frio intenso para celebrar o Ano Novo às margens do rio Tâmisa. Contando as horas e os minutos para 2026, os espectadores suportaram temperaturas abaixo de zero enquanto aguardavam o espetáculo anual de fogos de artifício na London Eye. Na Escócia, à meia-noite, fogos de artifício iluminaram o céu sobre o castelo de Edimburgo, enquanto milhares de foliões se reuniram no centro da cidade para o Hogmanay, que é como os escoceses chamam a festa. Cerca de 100 mil pessoas eram esperadas em Edimburgo para as comemorações. Em Moscou, muitas pessoas se reuniram perto da histórica Praça Vermelha, apesar do cancelamento da queima de fogos. A Rússia também fechou o local ao público na véspera de Ano Novo. Enquanto isso, o presidente Vladimir Putin usou o tradicional discurso de Ano Novo para garantir que o país vai vencer a guerra na Ucrânia, o conflito mais sangrento da Europa desde a Segunda Guerra Mundial. Em Atenas, na Grécia, um show de drones iluminou o céu sobre a Acrópole. E fogos de artifício foram lançados sobre os monumentos históricos da capital. O espetáculo foi acompanhado por milhares de pessoas. Na capital alemã, houve confusão. A polícia anunciou cerca de 400 prisões temporárias. Mais de 4.000 agentes foram mobilizados nas ruas de Berlim, com o objetivo de prevenir distúrbios como os vistos em anos anteriores. Os mexicanos receberam 2026 com um enorme show de música eletrônica. A festa de Ano Novo aconteceu na histórica avenida Paseo de la Reforma. Os norte-coreanos comemoraram o Ano Novo em Pyongyang. A festa contou com a presença do líder Kim Jong-un, acompanhado de sua esposa e filha. A luxuosa celebração com fogos de artifício e contagem regressiva para 2026 aconteceu no estádio 1º de maio. 2026년 새해가 왔습니다. Os japoneses tiveram uma celebração bem mais tranquila. Muitos se reuniram em templos para pedir dias melhores. Milhares de pessoas foram ao santuário Meiji Jingu, em Tóquio, para orar e fazer oferendas para o Ano Novo. Aqui no Brasil, uma multidão tomou conta da praia de Copacabana para se despedir de 2025. O Réveillon Carioca, reconhecido essa semana como a maior festa de Ano Novo do mundo, ofereceu a mais de 2,5 milhões de pessoas a tradicional queima de fogos e um lindo show de drones. A maior festa de Réveillon do planeta não decepcionou a multidão que lotou as areias de Copacabana. Um lindo espetáculo de fogos de artifício iluminou os céus por 12 minutos, emocionando cariocas e turistas que acompanharam a festa de Ano Novo, considerada essa semana a maior do mundo pelo Livro dos Recordes. As autoridades estimaram que o evento atraiu mais de 2,5 milhões de pessoas. Nem mesmo o aviso de ressaca e a recomendação de não entrar no mar desanimaram a multidão, que espera um Ano Novo cheio de alegrias. Eu acho que esses fogos desse ano foi excepcional. Foi um dos anos mais bonitos que eu já vi. Eu moro aqui desde 92 e foi espetacular. Nunca vi a praia tão cheia, mesmo com o mar revolto.
Cara, eu tô muito ansioso, eu acho que esse ano tem tudo pra ser um ano incrível pra todo mundo e eu tô muito feliz. Espero de tudo de melhor, muito amor, muita paz, que o nosso país se torne um país de muito mais solidariedade, que a gente possa amar o nosso próximo, ajudar o nosso próximo também e espero viver muitos amores, conhecer novas pessoas, é isso que eu espero pro ano novo. 19 balsas foram posicionadas ao longo da praia e mais de 12 toneladas de fogos de artifício iluminaram o céu, trazendo alegria, esperança e emoção. Mas a novidade desta virada foi o show de drones que surpreendeu os presentes. Símbolos do Rio de Janeiro, reconhecidos em todo o mundo, foram exibidos por um balé tecnológico em perfeita sintonia. Que lindeza, a esperança de dias melhores, né? Sim, é sempre bom ver esses momentos da chegada de um novo ano. E agora, antes de encerrar, a gente deixa a nossa mensagem de ano novo, né? Começando pela dama. E aí, Alice, o que você tem para dizer? Eu desejo muitas felicidades, né? Paz, saúde, esperança, prosperidade e tudo de bom, né? Neste ano, nesse novo ano que está apenas iniciando, 2026. Que Deus possa abençoar cada um de vocês, que nos acompanham, que vocês possam continuar sempre com a gente até o final do ano, né, nos acompanhando, a gente trazendo as notícias, Com certeza. Trazendo as notícias do Brasil e do mundo para cada um de vocês. E queremos também agradecer, né, pelo ano que se passou e por vocês terem estado com a gente durante todo esse ano que Já se foi isso. Um feliz ano novo para cada um de vocês. E é claro que a gente não tem nem palavras para expressar a gratidão que nós sentimos no coração. Até porque 2025 foi um ano muito especial, né? A gente viveu muitas aventuras, a Alice na casa das famílias camucinenses visitando, aquilo dali foi uma experiência muito legal, não foi, Alice? Foi sim. Pois é, então, da minha parte, desejo a todos um feliz 2026, que a gente venha viver mais experiências ainda do que o ano passado e que a gente possa, né, renovar os nossos corações, porque o ano muda, mas se nós não mudarmos, continua a mesma coisa. E a nossa gratidão, né, a todos os telespectadores da TV. TV Mundial cresceu muito durante o ano passado e agora nesse ano de 2026, ano de Copa, ano de eleições que vem por aí, nós vamos estar por dentro de tudo, fazendo a cobertura especial. E é claro que também nós apresentamos para você a nossa nova logomarca que está passando aí na sua tela agora. Inclusive, né, desde o início do jornal já está aí no cantinho da tela, você vendo a nossa evolução, né? Mais um ano que se inicia e a gente também tem que dar uma cara nova para a TV. Então essa aí é a nossa nova logomarca que você está vendo. O Jornal Mundial de hoje termina aqui. Para rever nossas reportagens, volte o vídeo aqui no YouTube e não esqueça de seguir nossas páginas lá no Instagram. Boa noite para você. Se inscreva no canal e deixe o seu like. Boa noite e um bom fim de semana. Jornal Mundial é patrocinado por Reforço Betel, só a educação liberta. Panificadora Bom Deguste Delicatessen, surpreenda-se com o sabor. E vereador Dinho do Frango, para fazer a diferença.